capítulo 18, versículo 31. Todos encontraram? Amém? Curva a sua cabeça. Querido Deus e Pai, diante da Tua presença, mais uma vez nos encontramos. E agora para pedir ao Senhor, Pai, pela Tua misericórdia, que o Senhor possa nos ensinar, falar ao nosso coração através da Tua palavra, nos conceder a Tua santa sabedoria e nos dar, Deus, o Teu entendimento, em nome de Jesus. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subamos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Jesus, ele estava pré-anunciando o que iria acontecer, que ele ia passar por todo o sofrimento, por toda dor, por toda humilhação, que ele ia ser crucificado, mas não era o fim, porque ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Amém, igreja? E a Bíblia está dizendo que os discípulos não compreendiam. É tão fácil, muitas das vezes, a pessoa compreender um milagre financeiro, um milagre familiar, um milagre da saúde, porque ela quer muito. Ela quer aquilo ali a todo instante. Ela quer ver seus sonhos financeiros realizados. Ela quer ver se cumprindo todos os sonhos e projetos que ela tem na vida dos filhos, perdão. A pessoa quer ser curada de uma doença, e muitas são aquelas que não entendem a razão de estarmos aqui nessa noite. A razão de estarmos aqui não é o principal, a bênção. A razão de estarmos aqui é caminharmos para a salvação em Cristo Jesus. Ele está deixando bem claro que nós seremos açoitados, que nós seremos perseguidos, que nós seremos ultrajados. Tem crente que ele acha que a vida com Deus, porque ensinaram isso a ele, é somente 1000 maravilhas. E eu tenho dito, e até falei aqui pela manhã, que muitas das vezes, até semana passada, que muitas das vezes nós vamos ser moídos ao ponto de nós, a nossa carne, o nosso eu dizer: não aguento mais, a ponto até de pensar: será que Deus realmente está comigo? Porque eu estou sendo muito massacrado, pastor. Eu estou sendo moído a tal ponto, de tal maneira, que eu não estou conseguindo resistir mais. Mas Jesus está dizendo que não é o fim, que ele ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ia o quê? Ressuscitar. Aquilo que era improvável para os homens iria acontecer. Jesus venceu a morte, é por isso que nós estamos aqui. Amém, igreja? Ele pagou um preço muito alto para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar aqui hoje na presença dele. O Espírito Santo falou no meu coração de manhã para quem estava aqui. Eu até dei um exemplo que quando nós alugamos uma casa, se a gente enjoar da casa, a gente pode ir para outra. Ou se não conseguir pagar, ou conseguir pagar uma melhor, a gente vai para outra. Mas Ele quer morar na nossa vida. Ele quer que a nossa vida seja prioridade dele, não seja aluguel. Eu posso dizer para você com toda a propriedade que hoje em dia muitas pessoas que querem Jesus somente por temporada na vida dela.
aí muitas das vezes ela nega, ela não compreende que o mais importante não é o carro do ano, não é a casa. Isso é importante, é muito, mas o mais importante é nós entendermos o sentido do Evangelho, da salvação. O Evangelho não é o mar de rosa, como muitos pintam. O Evangelho, nós vamos passar por situações muito difíceis. Muitas das vezes Deus vai permitir. Quando Deus fala que Abraão pré-anunciou o Evangelho, Jesus. Deus, ele pega Jesus Cristo, o seu Filho, e entrega pela humanidade pecadora. Abraão, ele pega o seu filho e entrega no altar, no monte, vai entregar, pelo pedido que Deus faz a ele. Então Abraão não tem ninguém até hoje igual a Abraão. Ninguém. Abraão pré-anunciou o Evangelho, como diz a Sagrada Escritura. Imagina a dor que Abraão sentiu em pré-anunciar o Evangelho. Você acha que é fácil? Muitos de vocês já passaram situação assim? Às vezes sendo humilhado dentro de casa, às vezes sendo humilhado no trabalho, às vezes pessoas que você fez tanto bem virarem as costas para você. O que Jesus passou aqui? Aqui ainda ele está falando do que vai acontecer, mas lá na frente você sabe. As pessoas que foram beneficiadas por ele crucificaram ele, porque a decisão de crucificar foi para a mão do povo. O povo decidiu que iria ser o quê? Crucificado. Foi o povo que comeu na multiplicação do pão e peixe. Foi pessoas que foram curadas de várias doenças, que estavam ali falando: solta o ladrão e crucifica Jesus. Mas eu posso dizer uma coisa com toda sinceridade para você: hoje em dia não é diferente, porque quando nós deixamos de seguir a Ele para seguir a nossa vontade, nós estamos crucificando. Quando nós deixamos de fazer a vontade dEle, e muitas das vezes muitas pessoas sabem, conhecem a verdade, mas querem viver no caminho do pecado, é como aqueles homens que quando verem Jesus crucificado, o que eles pensam? Acabou, não tem mais saída, não tem jeito, e eles vão embora para outro caminho, para Emaús. E Emaús está dizendo que é um rio quente, e Jerusalém, a terra que ele está, é lugar de paz. Ele sai do lugar de paz para ir para um lugar quente, para ir para um lugar diferente. Por que eu vou sair do lugar de paz, se aqui eu tenho a paz, se aqui eu tenho a presença, se aqui eu tenho a força? Mas pastor, eu estou esperando muito tempo, eu estou aguardando muito tempo. Tudo tem o tempo certo e a hora certa para cumprir o propósito de Deus na sua vida, igreja. Jesus, ele ficou 3 anos cumprindo o ministério dele na terra. Esses discípulos caminhavam com ele durante 3 anos, e eles não entenderam. E olha o que eles falam, presta muita atenção. Lá em Lucas 24, eles dizem assim, em determinado momento aqui, que eu li de manhã, eles falam que esperavam que Jesus, a esperança deles era que Jesus viesse a libertar o povo dos romanos. Eu até dei um exemplo que muitos devem ter pensado: já que Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, então Jesus, que realiza milagre extraordinário, então certo que é Ele que vai nos libertar de Roma. Só que Jesus, Ele não veio para algo terreno, Ele veio para nos mostrar o que é o céu, a importância do reino dos céus. Os homens olhavam o terreno, por quê? Porque se o povo fosse liberto dos romanos, era benefício terreno, não era benefício do céu. Jesus queria que eles entendessem que se eles aceitassem o sacrifício dele, eles não iam ser só libertos dos romanos, mas eles iam ser libertos de tudo. Eles iam encontrar a salvação em Cristo Jesus. E não há outra maneira, não há outro termo. Nós estamos no meio de uma geração de pessoas que querem ir até Deus, mas não querem aceitar o Filho.
Para eu ir até o Pai, eu tenho que aceitar o Filho. Porque para eu ser justificado, eu tenho que aceitar o Filho na minha vida. É como se eu quero uma bênção e negligenciasse tudo que Jesus fez. Tudo que Ele fez por mim ficasse em segundo plano, porque eu quero muito ser abençoado. Mas quando Jesus diz, renuncia a tua carne, renuncia o prazer da tua carne, não, isso aí eu não quero, mas eu quero a porta de emprego aberta, mas eu quero riqueza, mas eu quero ser honrado. Mas para Jesus ser glorificado, Ele teve que passar pelo processo da cruz. Ele teve que passar pelo processo da crucificação. E tem gente que quer ser glorificado, mas se não quer carregar a cruz. Ela está na igreja e em determinado momento ela começa a carregar a cruz, ela joga a cruz de lado e vai para a vida que ela quer. Ela vai viver a vida dela. Ela não vai viver aquilo que Deus tem preparado. Olha, tem uma diferença muito grande. Quando Jesus chama os discípulos, Ele não chama os discípulos para viver a vida deles. Ele chama os discípulos para uma nova vida. Quando Ele chamou, logo no primeiro dia, quando Ele te chamou no primeiro dia, tem estabelecido sobre você uma nova vida. Mas cabe a nós aceitarmos a imposição para essa nova vida. Porque em tudo nessa vida, e ninguém escapa, tem regra, tem lei. O mundo aí fora é assim. O mundo aí fora é desse jeito. Quantas leis nós temos que obedecer? Senão nós perdemos o benefício que ela tem para nos dar. O jovem, ele tem que se alistar no exército. É obrigado. O homem. Senão ele não consegue emprego de carteira assinada. A pessoa que ganha um determinado valor, ela é obrigada a declarar imposto de renda. As pessoas são obrigadas a votar. É assim, mano? Nosso país. Pastor, mas se não quiser. Mas você sabe que se você quiser tirar um passaporte, você quiser fazer um concurso público, você tem que pagar multa lá. Então, se pagou multa, é porque você era obrigado a fazer. Teve que pagar multa. Foi penalizado. Se a lei dos homens nos penaliza por algo que nós não fazemos, por que quando eu trato com Deus, eu acho que é diferente? Só que não é Deus que me penaliza, sou eu mesmo que me penalizo. Porque Ele tem tudo de maravilhoso para me dar. Ele tem tudo de maravilhoso para fazer em mim. Igreja, entenda uma coisa: tem muita gente que queria até abaixo que muitos de vocês têm. Tem muita gente que queria ter uma alegria. Tem pessoas aí fora que estão mergulhando a alegria dela num copo de cerveja, mas o efeito vai passar, a desilusão vai aparecer, a angústia também. Mas você não precisa de momentos como esse para ser alegre. E você pode estar enfrentando a pior situação que for, mas você tem paz, porque você está em Jerusalém, você está no lugar de paz. Jesus, ele fala: subimos para Jerusalém. Quando você tem que ir para Jerusalém, você tem que subir, fica no alto. Deus, ele quer você no alto. Deus, ele quer você acima. Deus, ele quer a tua vida espiritual acima. Sabe por quê? Porque a tua vida espiritual aqui em cima, você vai determinar que o milagre aconteça. Ele vai acontecer. Não pula etapas. Busca o Espírito Santo em primeiro lugar. O Espírito Santo, ele tem que estar como a maior prioridade. É como se você pegasse uma folha de papel, de caderno, perdão, e começasse a escrever as prioridades. Ali, a gente tem consciência de quem nós somos perante a Deus. Porque se ninguém nos falar, muitas das vezes nós vamos colocar: eu quero uma empresa, eu quero uma loja, eu quero meu filho convertido. Tudo que eu estou falando não é errado. Amém, igreja? Nós temos que buscar. Mas se eu estou enumerando como prioridade, muitas das vezes eu esqueci que o Espírito Santo é a maior prioridade na minha vida. Só que quando Salomão sobe o monte, ele pede de Deus sabedoria. Sabedoria vem de Deus, sabedoria vem do Espírito de Deus. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o quê? Sabedoria. Como que Davi conseguiu vencer um gigante? Porque ele tinha o Espírito de Deus. Por que Daniel foi tão frio, falando assim? E mesmo com o decreto de morte, quando se voltou, foi para o quarto e começou a adorar.
Por que ele não se desesperou? Por que ele não foi tirar satisfação com os homens que fizeram a cabeça do rei? Porque ele sabia que ele tinha o Espírito de Deus. Daniel buscava o alto. Daniel não buscava aqui na terra. E se eu busco o alto, eu sei que é do alto que vem meu socorro. Se é do alto que vem meu socorro, então eu vou buscar ele. Então se lança na presença de Deus. Mas entenda, você vai ter que passar pelo processo de todo cristão. Você vai ter que passar pelo processo da cruz. Mas fique certo que quem está vendo você com a cruz está debochando de você, está querendo te humilhar mais ainda para te derrubar. E quando Jesus estava no alto da cruz, sobre a cabeça do Senhor Jesus havia uma coroa de quê? De espinho, escrito uma humilhação, rei dos judeus. Como é que um rei, isso eu estou falando aos olhos dos homens, está numa cruz sendo crucificado, sendo humilhado, com uma coroa de espinho? Mas os homens não entendem a glória de Deus. E os homens só entenderam quando eles foram no sepulcro e não tinha mais o corpo. Porque aquele que escolheu tua vida, ele vive, igreja. Quando você dobra o teu joelho na tua casa, ele está do teu lado. Quando você vai ao teu trabalho, ele está contigo. Quando você entra no teu carro, ele está contigo. Ele está do teu lado para todos os momentos que você precisa. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele vive eternamente em nossa vida. Diga glória a Deus. Pode glorificar o nome de Jesus. E assim como o Senhor vive, a tua casa vive. Assim como o Senhor vive, toda a tua vida, tudo que é teu, tem vida. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero servir a Santa Ceia nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome. Feche os seus olhos, querido Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Perdoa nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, Pai. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa lavar o nosso coração nessa noite, Pai. Que tenhamos uma oportunidade única nessa noite de estar lado a lado com o Senhor, caminhando em Tua presença. Que possamos estar com o nosso coração cheio da Tua glória, do Teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite haja salvação para o Teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Pode servir a Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a presença dele seja derramada sobre a tua vida.